cordial boa noite a todos. É com alegria que estamos de volta aos seus lares, com o culto luterano da Paróquia Bom Pastor, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Brusque. Nós estamos na 21ª semana após Pentecostes e quero saudar a todos com a palavra lema para esta semana, segundo Tiago, capítulo 1, verso 18. Segundo o seu querer, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amados por Deus, abençoados por Deus, nós queremos celebrar este culto em seu santo e triuno nome, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de fazer a leitura com vocês. Podem abrir as Bíblias no livro do Eclesiastes, bem no meio da Bíblia. Nós vamos ter o livro dos Salmos e logo depois nós temos Provérbios, aí vem Eclesiastes. É o livro do pregador, escrito, atribui-se a autoria ao rei Salomão. No capítulo 11, os versos 9 a 10, e nós vamos ler ainda o primeiro verso do capítulo 12. O texto nos diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Esta é a palavra do Senhor, que ela nesta noite possa, de fato, iluminar os nossos corações e dar-nos a orientação que nós precisamos para a nossa caminhada como discípulos e discípulas de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês se considera um jovem? Levanta a mão. Muito bem. Eu também penso assim, levantei a minha mão também, por quê? Porque eu me sinto um jovem. Não é porque nós estamos chegando aos 60 anos, 70, 80, que nós deixamos de ser jovens. Ninguém de nós mais admite que é velho ou é velha. Não, nós somos jovens há mais tempo. Juventude não é apenas uma fase da vida, uma época da vida. É um estado de espírito. Não é uma questão de bochechas rosadas, rostos bonitos, sem nenhuma ruga, lábios vermelhos, joelhos flexíveis, músculos bonitos, mas é uma questão de desejos,
de emoção, de vigor, é o frescor das profundas nascentes da vida. Mas as inquietudes e os questionamentos se repetem de geração em geração. As perguntas são as mesmas. Por isso cabe a cada um e a cada uma de nós usar de sabedoria e ouvir e aprender com os erros e os acertos das gerações que nos antecederam, e principalmente com a sabedoria que está escrita no livro sagrado, a Bíblia, para que nós encontremos as respostas certas. Uma coisa é certa, cada um de nós precisa aprender a viver esta juventude. Hoje de manhã eu perguntei para uma menina se ela sabia cozinhar, se ela sabia fazer algum tipo de bolo, alguma coisa assim. Ela disse: eu sei fazer pizza. E então eu perguntei: o que precisa para fazer uma pizza? Me dá a receita. E ela tem apenas 10 anos e ela disse assim: precisa de farinha, precisa de fermento, de açúcar, de sal e água, e botar a mão na massa. Eu fiquei muito feliz. Eu disse: na próxima vez que eu vou falar contigo, eu gostaria de provar a tua pizza. E ela disse: está combinado. Para fazer uma comida boa existem receitas. Para qualquer prato que nós queremos inovar na nossa cozinha, nós procuramos uma receita e ali nós fazemos algo muito gostoso, algo que satisfaz todos que se sentam à mesa. Mas qual é a receita para viver a juventude? Qual é a receita para nós vivermos bem a nossa vida, do começo ao fim? Existe essa receita? O sábio rei Salomão, já na sua fase madura da vida, ele escreve esta palavra não apenas pensando nos jovens, mas pensando em todas as pessoas, e diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos, sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Ele usa uma linguagem um pouco irônica. Olha, você faz o que tu quiser, vai curtir a tua vida. Se tu achar que tu pode fazer isso, fazer aquilo, faça. Só não esqueça, um dia a conta vem. Um dia você vai prestar conta das coisas que fizeste ao longo da tua vida. Mas a receita para viver bem, em primeiro lugar, ele diz: alegra-te. Portanto, para nós vivermos uma vida que valha a pena ser vivida, é preciso desfrutar a vida com alegria. É claro que a juventude, ela é o símbolo da força, da beleza, do vigor, é a primavera da vida. Mas a alegria, ela não desaparece, e ela não pode desaparecer quando nós prolongamos esta juventude na fase madura. Conheço pessoas de 80 anos que vivem como se fossem jovens de 30. E infelizmente conheço jovens de 25 anos que mais parecem idosos no final da sua vida. Que não querem mais nada com nada. Não querem mais se esforçar para nada. Não têm mais nenhum projeto de vida. Estão quase que apagando. A juventude é um estado de espírito, volto a dizer. E Lutero uma vez disse uma palavra muito interessante. Ele disse: os que amam profundamente jamais envelhecem. Podem morrer de velhice, mas morrem jovens. Quando nós amamos a vida, quando nós temos amor realmente para celebrar a vida, então a alegria,
é uma presença em nosso coração. Aliás, a alegria é um dos frutos do Espírito Santo que Paulo descreve lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5. Ele diz que entre os muitos frutos, a alegria é um presente que Deus nos dá. E lá no Antigo Testamento, um escritor chamado Neemias disse que a alegria que vem de Deus é a nossa força. Faz com que nós tenhamos uma garra interior para enfrentar os obstáculos, as dificuldades, os percalços da vida. E essa alegria que Deus oferece para nós não é uma ilusão, não é como uma bebida doce que nos embriaga e nos faz viver, quem sabe, uma alegria ilusória e depois nos joga para uma ressaca e nos deixa num vazio existencial. Não, a alegria do Senhor é uma realidade. Faz com que nós vivamos a nossa vida sem perceber que os anos estão passando, que os cabelos já não são mais escuros, que o rosto já não é mais como era quando nós tínhamos 20 anos, mas aqui dentro de nós nos sentimos jovens que não deixam de celebrar a vida. Mas eu quero dizer, nós somos livres, Deus nos fez livres. Nós podemos escolher como nós queremos viver a nossa vida. Deus não nos obriga a fazer assim ou fazer de outro jeito. Deus nos deixou os mandamentos, Deus nos deixou a sua orientação, mas você é livre para escolher como você quer viver. No entanto, cada um de nós tome o cuidado para não trazer desgosto ao seu coração e, como diz Salomão, dor à sua carne. Que o nosso estilo de vida não nos traga amargura na nossa alma, que não nos traga um sofrimento como consequência de uma vida que não estava de acordo com os planos de Deus. Em segundo lugar, para vivermos uma vida boa, vivermos bem, escolha bem o caminho em que vais seguir. Nós podemos seguir qualquer caminho. E se alguém não sabe para onde quer ir, como já disse o gato para Alice no País das Maravilhas, qualquer caminho serve. E por isso muita gente anda meio perdida nesse mundo, porque não sabe para onde está indo, não sabe para onde quer ir. Mas quando nós escolhemos o caminho do Senhor, quando nós escolhemos livremente atender o chamado do bom pastor, para seguirmos como ovelhas do seu rebanho, nós estaremos num caminho seguro, um caminho que satisfará o nosso coração e não a nossa carne. Trará alegria, uma alegria que permanece e não é ilusória. Caminhos que satisfazem o coração podem ser lidos como curtir a vida, celebrar a vida. Mas cada um de nós precisa ser vigilante, precisa saber colocar os limites, precisa saber por onde seguir para não se machucar. O escritor usa a expressão, ande pelos caminhos que satisfazem o teu coração. Ele usa a ironia como recurso literário para advertir. Por isso, saiba escolher bem o que diverte e o que constrói verdadeiras amizades, relacionamentos duradouros. Alguém uma vez disse, o dia mais importante do seu futuro pode ter sido ontem. Escolhas têm o poder de definir a nossa vida. Quando eu tinha 23 anos, aliás 22 anos, eu já era pastor numa paróquia, era solteiro, eu não tinha ainda ideia quem seria a minha esposa, a mãe dos meus filhos. Eu coloquei isso na presença de Deus, eu disse, Senhor, Tu sabes onde está essa pessoa. Então eu conheci minha esposa
no encontro de jovens. E quando nós nos conhecemos e nós começamos a estar mais próximo do outro, bastou 6 meses. E nós casamos. E Deus nos abençoou com 3 filhos. Saiba fazer as escolhas conforme a vontade de Deus. E quando nós escolhemos conforme a vontade de Deus, isto define a nossa vida. E aí já se passaram 35 anos. Os nossos filhos já não estão mais conosco em casa. E nem por isso nós deixamos de nos sentir jovens. Nem por isso nós deixamos de curtir a vida, de celebrar a vida. Deus tem cada dia uma novidade para cada um de nós, para que a vida valha a pena. Em terceiro lugar, para viver bem a vida, proteja o seu coração do mal. Em Provérbios 23, o verso 26, nós lemos um conselho que Deus dá para os mais jovens e os jovens há mais tempo. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Como é maravilhoso quando nós estamos em sintonia com Deus, quando nós entregamos o nosso coração a Deus, quando nós experimentamos aquilo que uma canção já disse, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Quando nós estamos em sintonia com Deus, o nosso coração está protegido do mal. Não significa que o mal não vai existir na nossa vida, mas Deus nos protege. É como ter dentro de nós um GPS que faz com que nós não percamos a direção, faz com que nós tenhamos sempre alguém que nos diz, olha, agora é à direita, agora siga em frente, agora dobre à esquerda, e assim nós vamos seguros pelos caminhos desta vida. Quando nós estamos em sintonia com Deus, Deus também nos proporciona mensagens de beleza, de esperança, de felicidade, de encorajamento, para que tenhamos força para sermos mais do que vencedores. O caminho do nosso coração deve ser, portanto, o caminho segundo o coração de Deus. E a Bíblia nos dá muitos exemplos de jovens que seguiram o caminho do Senhor. Temos, por exemplo, a vida de José. E a gente pode dizer, José foi covardemente vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Foi feito uma falsa denúncia de que ele queria se aproveitar da esposa do comandante do exército, e ele foi parar na prisão. Lá na prisão ele ficou vários anos, até que um dia ele é chamado para interpretar os sonhos do faraó, e se torna então o homem mais poderoso de toda uma nação, a nação mais poderosa do mundo antigo. José, que era um escravo, covardemente vendido pelos seus irmãos, nunca deixou de servir a Deus, nunca deixou de honrar a sua fé. Ele podia dizer, que Deus é esse que me joga na escravidão? Que Deus é esse que, por causa das falsas denúncias, eu paro na cadeia? Mas ele nunca perdeu a sua fé. E Deus abençoou José, tornando ele um homem importante. Nós temos a vida de Davi. Davi era aquele menino, o caçulinha da família, não dava nem muita importância. E quando o profeta foi até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, passaram todos os filhos de Jessé diante do profeta Samuel, mas nenhum deles foi aprovado. Então Jessé diz, eu tenho ainda um caçulinha, ele está lá cuidando das ovelhas no campo. O profeta diz, chame ele para cá. E quando Davi se apresenta, este era o escolhido. E aí tem uma palavra que diz assim, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração.
E quando o nosso coração está de acordo com a vontade de Deus, Deus nos abençoa de forma maravilhosa. E nós poderíamos seguir com muitos outros exemplos de jovens, de homens e mulheres na Bíblia que seguiram conforme o coração de Deus e foram abençoados. Bem-aventurados, disse Jesus, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não esqueçam, no coração não se guarda amargura, no coração se guarda alegria e se alimenta esperança. E para finalizar, a última parte, o último ingrediente dessa receita de viver bem: tenha em Deus o seu melhor conselheiro. Deus nos fez livres para sermos felizes, determinados, corajosos, visionários, aproveitarmos a vida. Mas aqui é preciso ter a sabedoria para não confiarmos naquilo que às vezes é o que nós estamos vendo, mas aquilo que realmente está de acordo com a vontade de Deus. Não seja alguém que corre junto com todo mundo e estão na direção errada. Às vezes nós temos que ser como aquele rio, a correnteza leva rio abaixo. Peixes mortos nadam com a correnteza, aliás, nem nadam mais, são levados pela correnteza. Mas peixes vivos nadam contra a correnteza. Muitas vezes nós somos do contra. Às vezes parece que nós somos os únicos que pensamos diferente, sempre de acordo com a vontade de Deus. O Salmo de número 1, que hoje foi nos lido, diz que nós precisamos, para ser felizes, seguir o conselho do Senhor. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Não estar naquela roda que, quem sabe, só traz bobagens, ilusões, fantasias para a nossa vida. Nada de concreto. Nossa vida pode ser uma bênção ou uma desgraça. Nós podemos experimentar o céu ou o inferno já neste mundo. Vai depender da nossa posição diante daquilo que o mundo oferece e diante dos conselhos de Deus. Saiba escolher com sabedoria. A conta um dia virá. Para alguns, esta conta estará zerada. Para outros, ela será impagável. E eu termino com o texto de uma canção muito conhecida. Vocês vão se lembrar dela. Ela foi inspirada, é um texto secular, não é um texto sagrado não, mas tem uma profundidade nesse texto. Ela foi inspirada numa canção de Elvis Presley, It's Over, acabou-se ou está acabado. E Roberto e Erasmo Carlos reescreveram essa música e os Titãs gravaram essa música e ficou muito famosa. É preciso saber viver, diz assim: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É uma pérola do mundo secular, do mundo da música pop. Eu gostaria que nós pudéssemos ter a grandeza de abrir o nosso coração para as grandes verdades que já foram ditas e continuarão sendo ditas, para que nós saibamos viver bem. E o meu desejo é que todos nós, jovens, alegremos-nos na nossa juventude, e que o nosso coração tenha prazer em celebrar cada dia da vida que o Senhor nos dá. E que nós possamos desfrutar essa vida com o sentido de que a nossa vida valeu e está valendo a pena. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes
em Cristo Jesus. Amém. Em resposta à palavra de Deus, eu convido para que nós demos o testemunho público da nossa fé, confessando o credo apostólico. Ficamos de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queremos nos colocar agora sob a bênção e a proteção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Te abençoe o triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor e sirvam a Deus com alegria, hoje e sempre. Amém.